Abra, por favor, a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 13. Esse texto não vai ser projetado porque eu senti o desejo de falar alguma coisa a respeito dele ainda agora de manhã, durante o culto. E depois a gente entra em alguns princípios que eu gostaria de ensinar para os irmãos nessa manhã, que dizem respeito à nossa vida na terra. Embora a gente viva, obviamente, com a mente voltada para aquilo que é eterno, para o celestial, e valorizamos mais as coisas celestiais, existem princípios colocados dentro das Escrituras, que se vivermos esses princípios, eles vão trazer bênção sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua presença nessa manhã. Te agradecemos, te louvamos pelo período de oração. Queremos colocar esse momento diante da Tua presença, rogando ao Senhor, para que o Teu Espírito Santo nos ensine, Senhor. Deus, que o Senhor possa usar a minha vida para abençoar a Tua igreja. Que o Senhor dê a todos nós coração receptivo à Tua palavra. Que nós possamos amá-la e que nós possamos crer em todo o conselho que ela traz para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você vai ver aí que, se a tua Bíblia é como a minha, tem um subtópico falando a respeito da doença do profeta Eliseu. Não é isso? Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14, diz assim o texto: E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor, é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. E por que eu li esse texto para começar nele nessa manhã? É porque eu olho para a igreja de uma forma geral, e quanto crente bom nós temos na nossa igreja. Quanta gente que serve ao Senhor, quanta gente que se esmera no serviço, dentro dos ministérios, que ama a Deus de fato e de verdade, que não ousaria em momento nenhum levantar palavras que pudessem ofender o coração de Deus no dia a dia de sua vida. No entanto, no dia a dia da sua vida, nós como igreja temos agido como agiu o rei de Israel aqui nesse texto. Como assim, pastor? A gente vê Eliseu enfermo, doente, com a doença com a qual ele morreria, diz as Escrituras. A gente vê o rei de Israel vindo visitá-lo, e mesmo doente, ele abençoa, porque o crente abençoa em todo momento. Amém, queridos? O crente até no momento da morte, ele abençoa. Você já foi visitar alguém enfermo para consolar e saiu de lá consolado? Comigo já aconteceu, irmãos, e não foi uma só vez. A gente chega para dar consolo, e quando a pessoa abre a boca, a gente percebe que o Espírito Santo está trabalhando no coração dela, e ela ainda abençoa a vida da gente antes da gente sair. O crente que é firme em Jesus, ele é desse jeito. E aí ele chega, pega a flecha, tira a flecha para fora, diz: olha, essa é a flecha do livramento do Senhor contra os sírios. E aí diz para o rei de Israel: olha, fere a terra com as flechas. E aí o rei de Israel fere 1, fere 2, fere 3 e cessa. E a gente poderia pensar, e às vezes a gente confunde essas coisas no dia a dia da nossa vida, que foi espiritual ferir 3 vezes. Foi humilde. É de Deus ferir só 3 vezes. Afinal de contas, Deus já está nos abençoando, Deus já tem dado muito a nós. No entanto, a palavra que o profeta dirige ao rei de Israel é a seguinte: por que você feriu só 3 vezes? Você deveria ter lançado 6, você deveria ter lançado 7 flechas.
Em outras palavras, a gente percebe um espírito. Escute o que eu vou te dizer, isso aqui não estou pregando contra contentamento. A gente é contente quanto aquilo que Deus tem nos dado, no entanto, há mais de Deus. E escute o que eu vou te dizer, é a minha, a sua atitude que determina o quanto recebemos. A nossa atitude de fé, a nossa ousadia na presença do Senhor, a nossa expectativa, que acredita, que crê, que os céus estão abertos sobre as nossas cabeças e que Deus vai abençoar as áreas da nossa vida, se vivermos os princípios do Senhor, porque Deus deseja nos abençoar. Olha para o seu irmão e diga: Deus deseja nos abençoar. Amados, nós precisamos, escute o que eu vou dizer e não entorte o que eu vou dizer. Nós precisamos parar de ter aquela atitude, quer ver só, suponhamos que existe uma célula da Igreja Batista Videira, e naquele dia, o líder da célula chegou em casa, e de repente ele teve um dia difícil, e aí o cachorro veio no pé dele, e ele chutou o cachorro. Os cachorros sempre levam um chute aqui na igreja, né, nos exemplos que a gente dá. Chutou o cachorro, e aí ele já vai para a lição para a célula, para dar a lição de célula, achando que o que vai acontecer na célula está limitado pelo chute que ele deu no cachorro. Ele não entendeu ainda que se ele se arrependeu de fato diante do Senhor, e ele confessou o seu pecado a Deus, ele está perdoado, e a graça pode fluir através da vida dele para abençoar a vida de outras pessoas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Se limita a um entendimento errado, irmãos. Nós estamos na dispensação da graça. Por favor, não chute o seu cachorro, mas se acontecer, ele é fiel e justo para perdoar todos aqueles que chegam em confissão diante da sua presença e liberar a sua graça sobre ele, porque o problema do pecado foi resolvido na cruz. Quando a gente compreende isso, a gente tem uma expectativa maior quando a gente vem para o culto, e a gente tem uma expectativa maior quanto à nossa vida. Quer ver só? Eu acho que agora essa referência deve ter Mateus 7,11, por favor, abra sua Bíblia lá. Durante muitas vezes, Jesus falou assim no ministério dele: seja feito conforme a sua humildade. Seja feito... você já leu os evangelhos. Seja feito conforme a sua... Não. Para as pessoas que chegavam para receber milagres dele, ele dizia: seja feito conforme a sua fé. Olha para o seu irmão, faz uma cara e fala: fé. Amém? Fé. E o que é a fé? A fé é o braço que se estende para se apropriar dos recursos celestiais que já nos foram dados, que já foram liberados a nós. Amém? Vamos lá. Mateus 7,11, ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, o texto revela para mim que esse Pai de amor quer me abençoar, e quando eu oro eu preciso acreditar nisso. Eu tenho que orar com esse versículo bíblico na minha mente, porque de fato Deus quer, Deus deseja abençoar a minha vida. Amém, queridos? Agora passo para alguns princípios nessa manhã. A gente vê que esse texto fala de oração, mas eu queria focalizar o Pai de amor que quer nos dar coisas boas. Porque existem algumas coisas na nossa vida que não acontecerão se nós orarmos apenas, elas acontecerão se nós vivermos princípios. Há muitas bênçãos que são bênçãos condicionais dentro das Escrituras, irmãos. E nós precisamos entender isso. É uma atitude na terra que libera uma bênção do céu. Vamos lá, vamos seguir. Então eu gostaria de falar nessa manhã, em primeiro lugar, primeiro princípio que libera a bênção no teu amanhã: finalize interiormente o que precisa ser finalizado. E aqui, na imagem que aparece, o que tem? Não está muito nítido, mas será que alguém consegue ver? Tem um fio de energia elétrica ligado num cortador de grama.
tem uma grama parada, e aqui no canto tem a grama que foi cortada. O que isso tem a ver com finalizar o que precisa ser finalizado, pastor? Se a grama tivesse sido cortada e a grama que foi cortada ficasse ali, o que aconteceria? Por que se remove a grama que foi cortada? Para dar liberdade, para que o gramado receba a luz do sol, receba toda a água que cai, para que ele tenha vitalidade para crescer. E assim é na nossa vida. Se eu não resolvo as coisas do passado, se eu não deixo as coisas de fato lá atrás, se eu não começo a olhar para frente, isso vai prejudicar, isso vai roubar a minha vitalidade, isso vai roubar o meu crescimento. Eu preciso aprender a finalizar as coisas. Fui ofendido, finaliza. Alguma coisa ruim aconteceu comigo esse ano, finaliza. O problema é que a gente acha que a nossa vida se resume a momentos, e a nossa vida não se resume a momentos, há uma história toda. E eu preciso acreditar que Deus quer trazer coisas novas. Olha o que diz Isaías 43, 18 e 19. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Então diga para o seu irmão, você precisa finalizar, meu irmão. Você ainda está no mimimi ainda das coisas que não deram certo. Se ainda está lamentando, é preciso olhar para frente, é preciso resolver isso dentro do nosso coração. Não deu, vamos seguir. Uma vez eu ouvi um rabino, não lembro se já disse isso aqui ou não. Ele estava explicando como é que o judeu geralmente reage diante das desgraças ou das situações difíceis que lhe acontecem. Quem aqui sabe que judeu é cada uma na história, quem já viu? Está aí Segunda Guerra Mundial colocada e tantas outras coisas que o judeu sofreu e sofre ainda nos dias de hoje, antissemitismo em alguns lugares. E aí o rabino dizia o seguinte, a gente faz o seguinte, aconteceu? Aconteceu, levanta e anda. A gente precisa aprender a superar fases da nossa vida que foram difíceis, tirando os ensinamentos delas que nos são dados, amém? E continuar caminhando. Diga para o seu irmão, a tua vida não se resume a um momento. A nossa vida, irmãos, não se resume a uma traição, a perda de alguém ou alguma coisa assim. Deus quer que a gente continue. Óbvio, nós sentimos falta, óbvio, nós lamentamos, mas o tempo de lamento, né? E por favor, não vá para o Facebook lamentar. Vamos lá, vamos seguir. Então a gente vê dois exemplos dentro das Escrituras assim. Quer ver só? Josué. Josué capítulo 1, versículos 1 e 2. Abre a sua Bíblia, por favor, lá. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Tem gente das fotos que fica bravo quando essa caneca vem para o púlpito. Alguém, por favor, tire a foto com a caneca junina. Josué 1, 1 e 2. Depois que Josué, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo está morto. Morreu. Agora, olha só. Prepare-se agora e passe este Jordão. Morreu, mas a história que Deus está escrevendo, Ele vai continuar escrevendo. Amém, queridos? E é isso que a gente precisa entender. Quer ver um outro exemplo? Teve um rei que rejeitou a Deus, você sabe que é Saul, não é verdade? Não obedeceu ao Senhor. E houve um momento que Samuel estava penalizado, sofrendo muito, porque Deus havia rejeitado Saul. Olha o que diz 1 Samuel 16:1. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Até quando você vai continuar assim? E é interessante o que diz a continuação do versículo. Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, a história, o que eu tenho com Israel não acabou. Eu já escolhi um outro rei. Levanta desse lugar e vá ungir um novo rei. Nós precisamos finalizar as situações. Ah, irmãos, quanto tempo de lamentação no meu ministério pastoral por gente que não queria. Até que eu aprendi que eu preciso guardar as minhas lágrimas para quem está comigo.
chorar com quem está caminhando junto. Outros tiveram a oportunidade e não quiseram. Paciência, segue adiante. Outros vão responder positivamente. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui nessa manhã? É assim que a gente deve agir, que a gente deve viver. E em momentos assim, Deus levanta um, Deus levanta outro. Anderson, olha para frente. É óbvio que ninguém bate no meu rosto, né, irmão? Não é disso que eu estou falando. Mas é aquele chacoalhão, você está entendendo o que eu estou dizendo? Olha para frente. Deus usa pessoas para que a gente finalize o que precisa ser finalizado. Amém, queridos? Então, diga para o seu irmão, finaliza, meu querido. A gente fica, às vezes, igual o time do Santos. Cria, e não finaliza. Vamos lá. 2, cuidar dos relacionamentos. Isso vai me trazer bênção no amanhã. Há pessoas, escute, que estão de passagem na nossa vida. Amém? E aqueles que saírem, que estão apenas de passagem, devem sair tendo sido abençoados por você. Mas outras vão permanecer. E nós precisamos de relacionamentos que sejam relacionamentos longevos. Cultivar bons relacionamentos. Ter tempo para se relacionar com as pessoas. Se você olhar e perceber os 2 grandes mandamentos que foram resumidos, né? Por Jesus, os 10 em 2, é o que falam de relacionamentos. Relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. Amados, relacionamentos são importantes porque Deus nos usa para abençoar a vida de outros. E Deus usa outros para abençoar a nossa vida. Quem já foi abençoado por relacionamentos? Levante a mão, deixa eu ver. Todos nós já experimentamos. E quem é que já abençoou por se relacionar? Não pode ser só aqui, né? Só. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, tá bom? Então, assim, uma vez que Deus nos usa para abençoar a vida de pessoas, e que Deus usa outras pessoas para abençoar a minha vida, eu preciso dar atenção especial para os relacionamentos. Amém? Eu não estou falando só de mandar bom dia todo dia no WhatsApp. Eu estou falando de fato de dedicar tempo a essas pessoas que nós amamos. Um pregador do Evangelho, disse uma vez que uma das demonstrações de amor é a dedicação do tempo. Se ama, tempo é dedicado. Então nós precisamos dedicar tempo a essas pessoas que nos são caras, que nos são preciosas. Amém? Tem alguém passando pelo quadro da sua mente nesse momento? A quem você precisa dedicar tempo? Chamar para tomar um café e pagar o café. Dedicar tempo, conversar. Porque a nossa vida é tão corrida, tão corrida, tão corrida. E a gente para de cultivar aquelas coisas que são preciosas. Uma vez eu li um negócio interessantíssimo. Quem já ouviu falar de Billy Graham? Um dos grandes evangelistas do século passado. Quando Billy Graham terminou o que ele tinha para fazer com relação à sua carreira, nos últimos anos da sua vida, eu fiquei sabendo que a equipe que trabalhou com ele mudaram perto uns dos outros. Trabalharam a vida inteira juntos. E estavam juntos ali nos últimos momentos de vida. Cultive relacionamentos que são preciosos. Dedique tempo. Perdoe. Tem gente que come mosquito, gente. Perdoe. Olha o que diz o texto de Provérbios 17:9. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Diz a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Uma versão mais assim, né? O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Já viu aquela amizade que foi tudo sempre jóia? Quando há um ponto de discordância, cada um vai para um lado. Quem já viu esse tipo de coisa? O questionamento que eu faço é: será que essa amizade era tão forte assim? Será que não dá para conviver? Será que não dá para continuar sendo amigo? Será que tem que romper o relacionamento? Terceiro, auxilie na hora da angústia. Quando a pessoa precisar, vá até ela e a auxilie no cuidado, no cultivo dos teus relacionamentos. Lembra do versículo bíblico que diz: o amigo ama em todo tempo e na angústia nasce o irmão. Eu garanto para você, querido, que você nunca se esquecerá daquelas pessoas que em momentos de angústia visitaram você, que em momentos de dificuldade estavam ali perto de você. Talvez não falaram nada, porque tem gente que não é boa com palavras.
E tem hora que é bom nem abrir a boca mesmo. Mas estava ali perto. E isso faz diferença. Amém? Então cuide dos seus relacionamentos. A quem você vai dedicar tempo nesse final de ano? A quem você vai comprar panetone não. Quem você vai comprar alguma coisa e dar nesse final de ano? Uma barra de chocolate, alguma coisa. Alguém que foi uma bênção na sua vida. Isso faz parte de cultivar bons relacionamentos, irmãos. Amém? Então, em primeiro lugar, finalize o que precisa ser. Finalize o que precisa ser. Segundo lugar, cuide dos seus relacionamentos. Terceiro lugar, viva a generosidade. Isso vai trazer bênção para você no amanhã. Provérbios 30:15 diz, eu acho que não vai estar aqui. Abre lá em Provérbios 30:15, por favor. Quem sabe de cor? Ninguém. Abre lá. Você conhece o versículo, você só não sabe o endereço. Provérbios 30, versículo 15. Encontrou aí? O que diz o texto? Quem já viu uma sanguessuga? Quem aqui já teve uma colada no corpo? Quem aqui já teve carrapato? Alguma coisa que assim que chupa o sangue? Alguém? Sarno, sei lá. Piolho. Uau! Você lembra? A nossa mãe vinha, caía tudo, começava a cair de penca. Usava o pente fino, né? As irmãs que tinham o cabelo enrolado adoravam. Vamos lá. O que diz o texto? Provérbios 30:15, a sanguessuga. Como é que é o nome das duas? Você não pode ser assim, irmão. Você não pode ser só daqueles que recebem, que só se relacionam para tirar alguma coisa e não para oferecer e para dar alguma coisa. Precisa haver uma relação de generosidade entre ambos. Na nossa vida precisa ser assim. E sabe, irmãos, o generoso, e aí é aquilo que a Bíblia ensina para nós em Provérbios 11, 24 e 25, que deve ser o texto que vai ser projetado aqui, diz assim, uns dão com generosidade tem, outros retêm mais do que é, e acabam, a pessoa generosa, e quem dá de beber terá sua sede. Ou seja, esse texto está me ensinando que se eu for alguém generoso na minha vida, no meu amanhã, eu vou encontrar gente que vai ter interesse em abençoar a minha vida. Talvez não é a pessoa que se abençoou, mas Deus levantará outros para fazer isso. Amém? Para que a nossa dependência fique sempre colocada no Senhor. Então, reter mais do que é justo fará com que bênçãos sejam retidas. Então, seja alguém generoso, semeie na vida de outros, semeie no ministério de outros, semeie na obra missionária. Amados, desde muito cedo, talvez porque eu tenha feito escola de missões no ano de 99, até o início de 2000, sempre havia no meu coração que se eu fosse pastorear uma igreja, essa igreja contribuiria com a questão missionária. Sempre existiu isso dentro do meu coração. Eu até achei que eu seria daqueles que iam enviar e ia segurar as cordas, abençoando a vida de outras pessoas que estão no campo missionário. Olha aqui para mim, quem conhece a nossa história de igreja, desde os anos da João Arruda Brasil, desde a primeira missionária que nós começamos a contribuir e que nós continuamos a contribuir até hoje, que foi a missionária Malu, Deus sempre foi abrindo portas. Nós conseguimos construir um patrimônio que, humanamente falando, não conseguiríamos ter condições. Há igrejas muito mais velhas do que a nossa que não conseguiram construir. Amém? Eu tenho uma convicção em mim que quando eu semeio no ministério de outros, o Senhor abençoa a vida da igreja local. Amém? A gente está fechando o ano, irmãos, permitindo o Senhor essa semana, a gente tem novidade, tendo comprado 2 terrenos este ano. Amém? Fora tudo aquilo que enviamos para a questão missionária. O Senhor tem nos abençoado porque temos nos tornado uma igreja generosa e precisamos ser generosos no dia a dia da nossa vida, amém? E essa é a minha oração. Eu postei um negócio no Facebook essa semana
Tem gente que às vezes cheira o negócio, teologia da prosperidade, sai para lá. Eu postei lá dizendo o seguinte, que eu acredito de verdade, que se uma igreja estiver administrando bem os recursos que Deus lhe dá, o Senhor aumentará os recursos, porque sabe que os recursos irão para o lugar correto. Nós precisamos ser gente generosa. Olha para o seu irmão e pergunta, você é generoso? Ou você é daquele que se pegar um Redoxon na sua mão, sabe o que é Redoxon? Não, aquela vitamina C efervescente, e fechar, você consegue atravessar o Tietê de um lado ao outro, e quando chega lá intacto. Seja generoso, abençoe, amém? Semeie na tua igreja local. Quem aqui tem sido abençoado na igreja local? Você semeia nesse lugar? Faz parte de ser grato a Deus por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E isso determina muito da bênção do Senhor sobre nós. Ageu mostra isso. Quem já leu o livro do profeta Ageu? Irmão, é tão fácil, são 2 capítulos. O livro do profeta Ageu. Ageu é um dos profetas da restauração. Ageu profetiza para um povo que tinha feito, sabe o quê? Era tempo de construir o templo, e eles estavam dizendo assim, não, ainda não chegou o tempo, ainda não é hora de construir o templo. Sabe o que começou a acontecer com a nação? Os céus retiveram o orvalho. Eles tinham algo na mão, e aquilo parecia que um sopro vinha, era isso que acontecia, um sopro vinha aí, fazia com que tudo fosse embora. Agora, o que diz? Abre lá em Ageu, capítulo 1, por favor, a tua Bíblia. Agora eu vou ter que esperar muito para você achar Ageu, né? De trás para frente, você vai encontrar Malaquias, Zacarias e Ageu. É o terceiro livro antes do final do Antigo Testamento. Ageu 1, versículos 9 e 10. Quem me deixa passar 5 minutos do horário do culto hoje, levanta a mão. 5, 10, 15. Vamos lá. Pronto? Diz assim o texto: vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Olha aqui para mim, em outras palavras, por que não dá? Por que aos nossos olhos parece que a provisão é sempre insuficiente? Isso foi dito para o povo da aliança. Olha só a resposta. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Olha, vocês estão morando bem, vocês estão edificando casas lindíssimas, mas vocês não estão olhando para o templo. Em outras palavras, contextualizando, vocês não estão olhando para a minha obra, vocês não estão olhando para a minha causa, vocês não estão olhando para aquilo que eu estou fazendo na terra, só olham para si mesmos. E esse povo, então, o resultado foi aquilo que a gente leu no versículo de número 9. Então, seja generoso. Amém? Talvez alguém aqui vai, mas eu tenho tão pouco, olha aqui para mim. Generosidade não tem a ver com quanto você tem no bolso. Jesus estava no templo olhando quem ia trazer oferta. Quem foi a mais generosa? A viúva. Eu acredito que essa mulher foi abençoada da parte do Senhor por conta disso. Deus supriu suas necessidades e abençoou. A oferta da viúva pobre era a oferta mais generosa. Amém? E talvez você está aqui nessa manhã, não sei se tem algum órfão aqui nessa manhã, e não sei se tem alguma viúva aqui nessa manhã. Ele é pai dos órfãos, e o teu criador é o teu marido, mulher ou homem, né? De repente é viúvo. Quais foram os 3 princípios até agora? Finalizar o que precisa ser finalizado, cuidar dos relacionamentos. Terceiro, generosidade. Quarto, princípio da honra. O que é honrar? Honrar é distinguir o outro.
dar a ele importância. Por exemplo, suponhamos que o Cristiano, que eu estou olhando bem para ele ali no fundo, né, eu quero honrar o Cristiano. O Cristiano chega, ele senta lá atrás. O que eu faço com o Cristiano? Eu puxo o Cristiano para sentar aqui na frente. Eu estou honrando, eu estou distinguindo o Cristiano. Essa é uma forma apenas de honrar. Você entende isso? Óbvio, qual é a pessoa que nós temos que honrar? Em primeiro lugar, Deus, sem dúvida nenhuma. Qual é a pessoa que nós temos que honrar em segundo lugar? O cônjuge. É o marido honrando a mulher e a mulher honrando a esposa. Dá mais um toque aí, por favor. No ano de 2011, isso. No ano de 2011, a gente teve a oportunidade de estar na Turquia. A gente foi visitar as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse. E nesses momentos da viagem, obviamente, a gente teve a oportunidade de conhecer o Gran Bazar. 60 ruas, cerca de 5.000 lojas, um espaço coberto, o paraíso das mulheres, né? Elas entram lá e elas veem aqueles lenços, aqueles tapetes, aquele negócio, e lá, não, deixa para lá, senão vai esticar muito. Pois bem, nós estávamos na frente do Gran Bazar. Tinha um garoto na frente do Gran Bazar, ele veio oferecer um perfume do Paraguai para minha esposa, não sei se era do Paraguai, ele veio oferecer um perfume para minha esposa. E minha esposa disse que não queria, ele começou a gritar com a minha esposa. Ah, irmão. Talvez acostumado por ter sido criado numa cultura que de fato oprime mulheres, começou a gritar. Aí eu comecei a gritar também. Honrar a minha esposa naquele momento significava isso. Honrar a tua mulher é esperar. Tem hora que não dá por causa dos moleques, aquele negócio lindo. Mas tem hora que dá para você abrir a porta. Ser gentil em casa. Eu sei que esse negócio de abrir a porta nesse mundo feminista está difícil, né? Uma vez um irmão frequenta a nossa igreja aqui, falou para mim que ele estava com uma garota, foi abrir a porta para ela, porque você acha que eu não posso abrir sozinha? Está ficando chato esse negócio. Mas olha aqui para mim. Precisamos honrar a esposa precisa honrar o marido. Isso atrai a bênção de Deus sobre o relacionamento. Olha o que diz 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Alguns homens não entendem porque a sua vida não deslanche, talvez aí esteja o motivo. Temos que tratar, honrar a mulher como o vaso mais frágil, e a mulher também precisa respeitar o marido. Amém? Mas eu não vou me esticar muito nisso. Terceiro, honrar os pais. É o primeiro mandamento com promessa, lembra? Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Você deve obediência ao seu pai até o momento que você está junto com ele, debaixo do mesmo teto. Casou, você deve honra até o final da vida. Honre, lembre dele, lembre dela. Saia junto, paga alguma coisa. Abençoe a vida dos seus pais. Ah, o meu pai precisa ir no médico, eu tenho condição de me mover e levar meu pai e minha mãe no médico. Vai e leve o pai e a mãe no médico. Ajude. Isso faz com que você tenha uma longa vida e que você tenha uma vida de bênção sobre a terra. Isso traz bênção no seu amanhã. Quarto e último, honrar os líderes e enviados de Deus em nossas vidas. Existe da parte de alguns uma verdadeira cruzada contra pregadores e pastores. Quem já viu? E alguns eles se baseiam num pseudo argumento. Não, mas é homem igual a eu. É lógico que é homem igual a você. Deus escolheu usar homens para fazer a sua obra. No entanto, dentro da igreja ou no corpo de Cristo, o Senhor deu honra a alguns e colocou alguns em posição de autoridade. E essas pessoas devem ser respeitadas se você quiser ser abençoado. Irmão, mexer com o pastor dá azar. Eu estou falando isso para você porque é uma verdade bíblica. A gente sabe que não está preso a esse tipo de coisa.
Mas não dá para você ficar o dia inteiro metendo boca em pastor e achar que o Senhor vai liberar graça sobre a sua vida. Empregador e achar que Deus vai liberar graça sobre a sua vida. A gente precisa tomar cuidado com isso, irmãos. Amém? Amém. O amém foi forte na congregação. Vamos lá, olha só, 1 Tessalonicenses 5,12. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. A palavra do Senhor nos ensina isso. Quer ver um outro versículo para a gente terminar? Filipenses 2,29. Está aqui? Não está. Abre, por favor, a sua Bíblia em Filipenses 2,29. A gente está terminando. E não deu tempo de eu falar tudo que eu queria falar. Filipenses 2,29. Está falando de um servo do Senhor, cujo nome era Epafrodito. Tem alguma irmã grávida? Epafrodito adoece muito, a ponto do apóstolo Paulo achar que ele ia vir a óbito, ele iria morrer. Um homem que havia exposto a sua vida por causa do Evangelho, era um cooperador no ministério de Paulo. Deus teve misericórdia, salvou a vida de Epafrodito. E quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, ele diz assim: recebam-no, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrem sempre os que são como ele. Honre gente assim, que expõe sua vida pelo Evangelho, gente que trabalha por conta do Evangelho. Isso vai trazer graça e bênção sobre a sua vida, porque escute, Deus combate todo nível de desonra com maldição. Leia a Bíblia. Veja o que a Bíblia fala quando há desonra. Todo nível de desonra é combatido por Deus com maldição. E nós precisamos nos cuidar desse tipo de coisa. Queremos bênção no amanhã? Honremos a Deus, honremos o nosso cônjuge, honremos os nossos pais e honremos os nossos líderes. Fica de pé em nome de Jesus. Com franqueza e humildade. Quem encontrou uma área onde precisa melhorar aqui nessa manhã? Levante a mão. Levante aí, levante alto. Então tá bom, vou te dar 30 segundos. Olha para quem está do seu lado e diga: eu preciso melhorar nisso aqui. Fala com ele. Vai, fala. Isso, confessa aí que você está falando mal do pastor Anderson. Fala aí. Já falou? Amém. Amém. Chega perto da pessoa da sua família que está aqui nessa manhã para a gente orar junto. O Elton pode colocar uma canção de fundo, por favor. Você entende que você precisa ser mais ousado? Que você precisa ter mais expectativa da bênção do Eterno sobre a tua vida? Você entende isso? Eu não sei o que está escrito na tua Bíblia, mas a minha está escrito em Hebreus que Deus se agrada quando a gente tem fé. E não dá para pregar alguns conselhos da Bíblia e deixar outros conselhos de Deus de fora. Então exercite a tua fé, colocando esses princípios em prática na tua vida. E exercite a tua fé, esperando um 2020 abençoado sobre a tua vida. 2020 vai ser um ano abençoado na minha vida em nome de Jesus. Amém? Porque eu espero num Deus que está interessado em me abençoar. Então vamos orar. Pai, nós estamos diante da tua presença nessa manhã. Nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra que nos desafia sempre a irmos mais longe vivendo os seus princípios.
Deus, eu oro pelos meus irmãos e irmãs, e eu oro, Deus, para que o Senhor trate essa nossa timidez às vezes, Deus. Timidez que tem nos privado de bênçãos maiores na Tua presença, porque nós encontramos um Deus que tem liberado graça em plenitude dentro das Escrituras. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor nos livre de todo engano, Senhor, na área da nossa mente, e que a gente possa fluir nos dons espirituais, que a gente possa, Deus amado, experimentar as Tuas bênçãos numa medida maior no ano de 2020, ou ainda até o término desse ano. Senhor, em nome de Jesus, todo entendimento errado faz mudar na nossa mente, em nome de Jesus Cristo, que a gente entenda que o Senhor é um Pai de amor, que deseja dar bênçãos abundantes aos Teus filhos. Seja a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada casa, e que ainda neste ano, até o final do ano, vidas aqui tenham boas notícias, que portas se abram, Senhor, que orações sejam respondidas. Esta é a nossa oração diante da Tua presença, gratos ao Senhor, em nome de Jesus, amém.